Agora o assunto é saúde aqui no Ver Mais. Nós vamos falar de uma doença aí que causa dor de cabeça, náusea, irritabilidade, sensibilidade à luz, tontura, fadiga, enfim, muitos sintomas. É a enxaqueca, que afeta aí mais de 90% da população. Os detalhes agora no quadro Fala Doutor. E quem está aqui para conversar com a gente sobre enxaqueca é o neurologista Felipe Ibiapina dos Reis. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, Maria. Vamos falar então sobre enxaqueca. Isso. Você estava me explicando um pouquinho antes, doutor, que na verdade 90% da população sofre com a dor de cabeça, que não é necessariamente a enxaqueca, né? Isso, é. É um problema muito comum nos pronto-socorros, nos ambulatórios. A dor de cabeça ela afeta 90% da população. E um dos tipos mais frequentes da dor de cabeça é a enxaqueca. Por isso que muitas vezes há uma confusão relativa entre os termos de dor de cabeça e enxaqueca. Mas, na verdade, a enxaqueca é um subtipo específico de dor de cabeça, um dos mais comuns. Um dos mais comuns. Isso. E afeta 3 vezes mais as mulheres do que os homens, né? Isso, é muito mais comum em mulheres do que em homens. A relação de 4:1 a 3:1. Por quê? E isso acontece por motivos hormonais. A mulher ela é submetida ciclicamente, né, mensalmente, a uma variação hormonal que o homem não sofre. E por isso, devido a essa variação hormonal, acontece muito mais a enxaqueca. Inclusive, existe a enxaqueca típica do período menstrual, né, que faz parte, inclusive, de uma síndrome maior, que é a síndrome de TPM, né, tão conhecida. Sim. E o que causa, além, claro, dos hormônios, como você acabou de falar, o que mais causa enxaqueca nas pessoas? A enxaqueca, ela é considerada um tipo de dor de cabeça chamada idiopática ou primária, ou seja, não existe uma causa determinada para a enxaqueca. Mas sabe-se que existe um fator genético importante, ainda pouco descrito, mas é muito comum encontrar pacientes que sofrem de enxaqueca e também tem familiares que sofrem de enxaqueca também. O que se sabe muito bem são fatores que não causam, mas desencadeiam crises, né? Não são a origem da enxaqueca, mas podem piorar o quadro ao longo da evolução, como por exemplo, o jejum prolongado, a ingesta de alguns alimentos gordurosos, frituras, enlatados, alimentos muito condimentados, a ausência, o sedentarismo, a ausência de atividade física regular também é um fator que pode piorar a crise de enxaqueca, o jejum prolongado, a ingesta excessiva de café, bebida alcoólica, estresse, ansiedade, depressão. Então, são fatores que hoje em dia estão bem caracterizados como desencadeantes de crises. Olha, são vários motivos, então, que podem desencadear na enxaqueca, né, doutor? Agora, o tratamento para ela. Sim, é muito importante a gente frisar o seguinte. A enxaqueca não há cura, tá? É uma doença crônica, mas ela tem tratamento. É possível conviver muito bem com a enxaqueca sem crises. Assim como temos outras doenças como diabetes e hipertensão que não tem cura, mas tem tratamento. Assim acontece com a enxaqueca. E o tratamento são basicamente 2 tipos. O tratamento das crises de dor de cabeça, que envolvem analgésicos, anti-inflamatórios, e o tratamento chamado profilático, que envolve medicações específicas, que devem ser prescritas pelo especialista, que não tratam a dor na hora, mas evitam que a dor volte a acontecer. E se ela acontece, que seja mais leve, mais amena, evitando absenteísmo no trabalho, evitando a interrupção das atividades rotineiras da pessoa. E, além da medicação, existem medidas chamadas não medicamentosas, que é manter uma rotina saudável, alimentação adequada, hidratação, evitar excesso de café e bebida alcoólica, respeitar horários de refeição, evitando jejum prolongado, respeitar horários do sono e evitar o estresse, que hoje em dia é uma das principais causas de piora da enxaqueca, né? Outra coisa muito importante sobre o tratamento, é importantíssimo frisar, é evitar a automedicação. Hoje em dia, o abuso do analgésico é uma das causas principais de piora da enxaqueca. O analgésico ele é muito bom para as crises, mas se você utiliza mais do que 2 vezes por semana, o analgésico ao longo das semanas ele pode perpetuar a enxaqueca, piorar o prognóstico da enxaqueca, dificultando o tratamento. Pode torná-la mais crônica e até diária, com bastante prejuízo para a qualidade de vida do paciente. Até tenho uma dúvida sobre isso, doutor. Muita gente faz essa automedicação, né? Deu aquela dorzinha de cabeça, vai lá e toma aquele remedinho, toma um analgésico. E eu já conheço, inclusive, tem uma prima minha que ela passou por isso. Ela ficou muito tempo tomando analgésico em casa, sozinha mesmo, ia lá, comprava na farmácia, é isso que a gente pode comprar sem prescrição, sem receita médica, comprava e acabou que um momento era ele que causava a dor de cabeça dela. Exatamente. Não é raro encontrarmos no dia a dia do especialista, no ambulatório de neurologia, pacientes que sofrem há muito tempo de enxaqueca e muito tem a ver com esse hábito
bem frequente na população brasileira, já que o acesso à medicação é muito fácil, esse hábito de utilizar a medicação de forma autônoma, sem uma orientação do especialista. E o fato é que, como há uma dificuldade de tratamento, não é feito a medida profilática, o tratamento adequado, a enxaqueca vai recorrer. E aí existe acontece esse círculo vicioso aí de tomada da medicação, e a própria medicação, aliviando temporariamente, acaba sendo um reforço positivo para o paciente. Mas mal sabe ele que aquele medicamento que está ajudando naquele momento pode ser o fator fator responsável por perpetuar a crise. Lá vem no dia seguinte mais dor. E aí fica naquele ciclo vicioso, né? E não passa nunca a tal da dor de cabeça, exatamente. Né? Nesses casos, é importantíssimo o paciente procurar um especialista, porque existem medidas direcionadas para isso, para cortar esse ciclo vicioso de dor analgésico. É preciso o ajuste da medicação e investir muito na chamada profilaxia, para exatamente evitar que aquela dor volte novamente. Tá certo. Agora, doutor, quando que a pessoa sabe que ela tem a enxaqueca, né? Porque só uma dorzinha de cabeça, às vezes a gente consegue controlar em casa e tal. Mas quando ir mesmo atrás de um especialista para tratar a enxaqueca? Uma das últimas campanhas da Sociedade Brasileira de Cefaleia, ela dá a seguinte dica: 3 é demais. O que significa isso? Mais de 3 crises de dor de cabeça por mês, por 3 meses, é a hora de procurar o especialista. Tá? Então esse é um sinal de alerta, né? A enxaqueca, ela tem como característica dor forte, intensa, latejante, geralmente pega metade da cabeça, vem náusea, vômito, a sensibilidade maior à luz, ao som, ao barulho, né? A cheiros, e piora com a atividade física. Então, na crise de enxaqueca, inclusive, é recomendável não praticar atividade física. Ela é para prevenir, exatamente, né? Mas fora da crise, é uma das medidas mais importantes como profilaxia. A atividade física regular, ela além de controlar colesterol, pressão, melhorar o humor, o sono, também melhora a enxaqueca. Também. Tá certo, então. Doutor Felipe Ibiapina dos Reis, neurologista, falando aqui sobre enxaqueca. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.